Em votação, adiado o projeto de lei 113 de 2019, de autoria da deputada Isa Pena. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. De verificação. Votação, requerimento de método de votação? Pedir verificação. Espera aí. Eu estou aqui em votação, projeto de lei, eu falo isso? Não, agora sim, não sobre a mesa, nós já fomos, nós estamos nessa fase. Há sobre a mesa o requerimento de método de votação. Em votação, o requerimento de método de votação. Se os deputados e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram. Aprovado o método. Em votação, item 1, projeto salvo emendas e partes destacadas. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram. Aprovado o projeto. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputada Janaína. Verificação de votação, excelência. Questiona o deputado Gil Diniz se anui com a solicitação da deputada Janaína, havendo anuência do líder, é regimental o pedido de Vossa Excelência. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e os senhores deputados que não se encontrem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, posso pedir um pedido de comunicação? Quer dizer, eu quero pedir um pedido de comunicação. Vossa Excelência tem a palavra para comunicar. Só lembrando que todos os deputados estão se dirigindo ao plenário, vão realizar a votação. Tem a palavra, deputada Isa. Eu queria lamentar a postura da deputada Janaína, porque a todo momento nesse processo nós, inclusive, sofremos derrotas no conteúdo daquilo que a gente acreditava ser o produto final. E mesmo assim, a gente continua entendendo que é importante avançar com um projeto que é tão básico, que é tão consensual. Então, eu queria pedir, fazer um apelo à bancada do PSL. Vocês apresentaram uma emenda a esse projeto de lei. Uma emenda que acrescentava 2 secretarias. Essa emenda foi acolhida, foi aprovada. A gente concordou, inclusive, numa subemenda que melhorava ainda mais o projeto. Quer dizer, não votar o projeto que você apresentou uma emenda que foi acolhido é no mínimo, antirrepublicano, né? Ao meu ver. Mas, enfim, é isso. Obrigada, presidente. Obstrução já? Pela ordem, senhor presidente, já pode colocar em obstrução, presidente? Presidente, colocar o MDB em obstrução, presidente. Pela ordem, senhor presidente. O MDB está em obstrução. Sebastião. Colocar o Republicanos em obstrução. O republicano está em Pela ordem, obstrução. presidente.
Pela ordem, presidente. Deputado Alex de Madureira. Para colocar o PSD em obstrução. O PSD está em obstrução. Pela ordem, deputado Daniel Soares. Para colocar o Democratas em obstrução. O Democratas está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado delegado Olim. Vou colocar o Progressista também em O obstrução. Progressistas está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Teolírio Barba. Para botar o PT em obstrução, PT. mas já orientar toda a bancada para votar sim. PT em obstrução. Pela ordem, senhor Deputado presidente. Márcio Nakashima. PDT em obstrução. PDT está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Gil Diniz. PSL em obstrução. PSL está em obstrução. Pela ordem, presidente, Pela ordem, nobre deputado Fernando Cury. colocar o PPS em obstrução. PPS está em obstrução. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, deputado Vinícius Camarinha. Colocar o PSB em obstrução. PSB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre O deputado DEM Estevão está Galvão. em obstrução. O DEM já está em obstrução. Pela ordem, Deputado presidente. Tiago Auríquio. Colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. E dos 4 minutos, neste momento vamos abrir os terminais eletrônicos. Peço que os senhores deputados registrem os seus votos sim, não e abstenção nos terminais postos em suas mesas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jorge Caruso. Vou votar sim. Ainda não abriu os microfones. Desculpe, senhor Peço, presidente. Vossa Excelência, só mais um minuto enquanto os deputados realizam pela... Presidente, pela ordem, colocar Pela o ordem, deputada PSDB Carla em Morano, obstrução. PSDB está em obstrução. Neste momento, vamos abrir os microfones de à parte para aqueles parlamentares que não conseguiram realizar os seus votos nos terminais eletrônicos. Estão abertos, iniciando pelo deputado agora sim, Jorge Caruso. Pode realizar o seu voto. Votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim. Pela ordem, senhor nobre presidente. deputado Jorge Caruso. Pela ordem, nobre deputado Mauro Bragato. Voto sim. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Teonílio Barba. Para votar sim. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Pela ordem, nobre deputado Campos Machado. Voto sim, senhor presidente. Está registrado Pela o ordem, senhor voto presidente. de Vossa Excelência. Pela ordem, nobre deputado Paulo Fiorilo. Registre o voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Estevão Para Galvão. votar sim. Está registrado Pela ordem, o senhor voto presidente. sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada delegada Graciela. Meu voto sim, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Registrado o voto sim da deputada delegada Graciela. Pela ordem, deputado Olim. Voto sim. Está Pela ordem, registrado senhor o presidente. voto sim do nobre deputado delegado Olim. Pela ordem, deputado Carlos Gianazzi. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Erbini. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Analice Fernandes. Consignar o meu voto como sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, professora Bebel. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim da Pela nobre ordem, senhor deputada presidente. professora Bebel. Deputado Márcio Nakashima. Votar sim. Está registrado o Pela voto ordem, senhor sim de Vossa presidente. Excelência. Pela ordem, deputado Gil Maci.
Votar sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Gilmaci. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputado Ed Thomas. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim do nobre deputado Ed Thomas. Pela ordem, Pela ordem, deputado Conte Lopes. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor deputado presidente. André do Prado. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Pela Excelência. Pela ordem, deputada Mônica. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Fernando Cury. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada Érica Malunguinho. Para votar sim, Está para re- dizer não à Está LGBTfobia registrado o constante voto aqui na sim de Assembleia Vossa Excelência, Legislativa de deputada São Paulo. Érica Malunguinho. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Ricardo Madalena. Para votar sim. Está registrado o Pela voto ordem, sim senhor de Vossa presidente. Excelência. Pela ordem, nobre deputado Zé Américo. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, nobre deputado Pela Jorge ordem, do senhor. Carmo. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim do nobre deputado Jorge do Carmo. Pela ordem, nobre deputada Carla Morando. Registrar voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, nobre deputada Márcia Lia. Para votar sim. Está registrado o voto sim Pela ordem, de senhor Vossa presidente. Excelência. Deputado Vinícius Camarim, é uma... Com todo o cavalheirismo Por favor, de Vossa deputada Excelência, à frente. vou quebrar Por favor, o presidente. protocolo aqui, então, e passo a Por Vossa favor. Excelência, Pela deputada ordem, senhor Beção. presidente. Para votar sim. Está registrado Obrigada, o voto deputado sim de Camarim. Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Vinícius Camarinha. Registrar voto sim, Está presidente. registrado o voto Pela sim ordem. de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada Isa Pena. Voto sim! Está registrado o Pela voto ordem, sim de presidente. Vossa Excelência. Deputado Sargento Neri. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Ataíde Teruel. Sim, presidente. Está registrado o voto sim Pela de ordem, Vossa senhor presidente. Excelência. Pela ordem, deputado Jorge Wilson. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Presidente, Excelência. pela Pela ordem, ordem, deputado Daniel Soares. Voto sim. Está registrado Pela o ordem, voto senhor presidente. sim do nobre deputado Daniel Soares. Pela Colocar o ordem, novo em deputado obstrução. Rene. O novo está em obstrução. Pela ordem, Pela ordem, deputado professor Aprígio. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim do nobre deputado professor Aprígio. Pela ordem, deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, Coronel Telhada vota sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputado Alexandre. Voto sim. Está registrado o voto sim Pela de ordem, Vossa senhor Excelência. presidente. Pela ordem, deputado Alex de Madureira. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Enio Tato. Para votar sim. Está registrado o voto Pela sim ordem, de senhor Vossa presidente. Excelência. Pela ordem, deputado Sebastião Santos. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, Pela deputado ordem, senhor presidente. Dirceu Dalben. Voto sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair Moraes. Para votar sim. Está registrado o voto Pela sim de ordem, Vossa senhor Excelência. presidente. Pela ordem, deputada Alessi Votar Brandão. sim. Está registrado o voto sim de Vossa Pela ordem, Excelência. senhor presidente. Deputado Roque Barbieri. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Rodrigo Moraes. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado. Pela ordem, deputado Rafael Silva. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Voto Rafael. sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Arthur Registrar meu Val. voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada Valéria. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem, deputado Voto Adalberto. não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Major Meca. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Letícia. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Presidente. Lorde. Pela ordem, deputado Rogério Nogueira. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, ordem, deputado presidente. Daniel José. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem. Deputado Ricardo Melão. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada Janaína. Voto não, Está excelência. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência.
Pela ordem, deputado Sérgio Vitor. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto-se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto? Deputado Rene. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto-se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto? Está encerrado o processo de votação. Neste momento passamos à alteração de voto. Pergunto-se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto? Não havendo alterações de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 68 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 55 votos sim, 12 não, e este presidente que não votam, quórum suficiente para aprovar o item 1, projeto salvo emendas e partes destacadas. Em votação, o item 2, destacadamente as expressões para todas as secretárias do município e demais órgãos, constante no parágrafo 2º do artigo 2º. Senhoras deputadas e senhores deputados forem contrários, permaneçam como se encontram, rejeitadas. Em votação, item 3, emenda do parecer do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovada a emenda. Tem número 4, subemenda número 1. Pela ordem. Pela ordem, deputado Isa. Eu declaro voto contrário ao item 3. Em votação, o item 4, subemenda à emenda número 1. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovada a emenda. Ficando prejudicado a emenda número 1. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Érica. Quero votar não à emenda 3 e quero fazer um repúdio Tá aqui registrado. à transfobia orquestrada, a LGBTfobia orquestrada por Altair Moraes, Douglas Garcia e Janaína Pascoal, endossada aqui nesta plenária, porque tira mulheres trans e travestis do dossiê que avalia a violência contra mulheres. Excluíram as mulheres trans e travestis. Isso significa que as mulheres trans e travestis podem morrer segundo essas pessoas, segundo Altair Moraes, Douglas Garcia e Janaína, que tem endossado também essa mesma prática. Uma comunicação, senhor presidente. Votação ainda, votação. É só para registrar voto? Só para registrar voto? Se for só o registro de voto, pois não. Quero declarar voto contrário à emenda 3. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Só uma Janaína, para uma comunicação. Excelência, eu não participei dessa emenda. Eu estou contra o projeto da deputada Isa desde o princípio, pela redação, pela amplitude, por divergir efetivamente. Agora, infelizmente, a colega Érica não consegue conviver com a divergência. Ela precisa colocar, né, como homofóbico, transfóbico, qualquer ser humano que não concorde com ela. Então, o problema da intolerância é da parte dela, não da minha. Eu não tenho nada a ver com essa emenda. Eu votei não ao projeto na sua completude. E posso explicar para quem tiver dúvidas o porquê do meu voto não. Então, é uma necessidade de adjetivar as pessoas que não concordam com ela. Desculpa. Eu não tenho nada a ver com essa emenda. Eu votei não ao projeto na íntegra. Só para esclarecer, Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba. Só para declarar o voto contrário à emenda 3. Está registrado item 3, item 3. Ao item 3. Item 3. E a mesma forma o deputado Janazzi ao item 3 e não à emenda 3. Deputado Altair, comunicação, senhor presidente. uma comunicação. Como foi citado aqui pela deputada trans Érica Malunguinho, quero deixar bem claro que eu fui sim a favor da emenda do deputado Douglas e seria 10 mil vezes. Posicionamento eu votei, não vou me intimidar com esse tipo de coisa. Então não vem se vitimizar e colocar a culpa nas nossas costas, não. Fui a favor e serei sempre que tiver. De acordo com a minha consciência, votei. Fique bem claro isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Queria declarar voto contrário ao item 3 da pauta. Queria endossar que as atividades, as atitudes, o combate à diversidade, as ações tentando inibir os direitos já garantidos no esporte, ao tratamento de hormonização, seja no reconhecimento da sua própria violência ou do gênero que se identifica, nos discursos dessa casa são sempre recorrentes. Por isso, são transfóbicos e recorrem transfobia como nesse último minuto nesse microfone. Não haverá, segundo a gente, não permitiremos mais preconceito nessa casa. Somos veementemente contra, mas sabemos quais são os objetivos e o que é que defende esses senhores. E a Érica está correta ao afirmar e que fique explícito para todos entender. Tem corpos que, segundo os senhores, podem morrer.
Gostaria presidente, uma breve comunicação. Tem a palavra, deputado. Eu fico estarrecido aqui, como alguns usam, né, essa palavra, com alguns discursos hipócritas, porque o presidente Jair Bolsonaro se recupera de uma cirurgia a qual, um ano atrás, ele tomou uma facada de um ex-militante do PSOL. É a 4ª ou 5ª cirurgia que ele faz e se recupera agora por conta dessa facada. Quase morreu ali ao vivo. Deputada Mônica, que diz pregar contra a violência, contra os corpos, dias atrás postou uma imagem com a cabeça do presidente como se tivesse decepada, num texto do humorista, entre aspas, Gregório do Vivier. Imagina só, se um deputado do PSL postasse a cabeça decepada de uma liderança do PSOL. O que não seria dito dos deputados do PSL? Então vir aqui dizer que defende corpos e tudo mais, não aceitam a democracia, não aceitam que nós nos posicionemos. Nós, ou aceitamos o que eles defendem, ou nos alcunham de transfóbicos, homofóbicos, etc. Agora, interessante, nunca desrespeitei a deputada Mônica. Quando passa por mim, dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite, cumprimento, dou a mão, dou abraço, dou beijo. Agora, não, dou beijo mesmo no rosto, não tenho problema nenhum. Chamo pelo nome social que ela quer, mas quer mais o quê? Que eu renegue as minhas convicções, que eu não defenda o que os meus pais me ensinaram, o que a minha igreja ensinou, o que a minha fé acredita. Deputada Érica, desculpa o ato falho. Agora, nós não vamos abrir mão do que nós acreditamos e vamos nos posicionar aqui. Não vamos engolir goela abaixo. Não é possível que toda vez que haja um voto contrário aos sentimentos de determinadas pessoas aqui, nós sejamos acusados, Carlão, de criminosos. Sejamos responsabilizados pela violência que nós combatemos. Isso sim é hipocrisia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, professora Bebel. Para a comunicação. E gostaria, só lembrando, eu queria lembrar aos senhores deputados e às senhoras deputadas que nós temos ainda 3 outros itens para realizar, vários outros itens. Eu vou suspender a sessão, por conveniência da ordem, eu estou suspendendo a sessão por 3 minutos. Nós suspenso nossa sessão. Sessão extraordinária suspensa por 3 minutos. Pessoal,